mão é tua mão. Eu sei que posso confiar. Eu sei que eu descansarei. O céu acabar, sei que nada vai. E lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro. E é firme na rocha, e eu terei vitória. E olharei pro céu, de onde vem minha bênção. Terei um testemunho, terá, e contarei ao mundo que tu és meu Deus. E quando minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei no teu amor. E quando vem então soprar, eu sei que te vou me firmar. Então confiarei a ti em as promessas que fez a mim, a mim. E olharei pro alto. Terei testemunho e contarei o mundo que tu és. Deus, contarei um testemunho. Tu vai contar um testemunho no ano de 2026. Será testemunho em cima de testemunho. Vai ter testemunho para contar. Terá um dia, Senhor Jesus, de choro, mas também terá dias de alegria. Alegria, alegria. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Eu creio em ti. Glória a Deus. Está orando pela serva, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É porque minha esposa não, mas eu sou o maior fã. Eu sei que Deus vai fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas e tem mais um pouco para Deus fazer e tratar conosco no dia de hoje. Senhor Jesus, Pai eterno, estamos em tua presença, Senhor Jesus. Pai, para orar para a tua serva, mas também por nós, Pai, porque temos certeza, Senhor Jesus, que já é abençoada por ti. Senhor Jesus, derrama todos os dons e mistérios, Senhor Jesus, nos dias de hoje. Fala com ela, Senhor Jesus, fala conosco, que ela possa ser tocada por tua presença e sim também, Senhor Jesus, tocar sobre as nossas vidas, Pai. Pai eterno, Senhor Jesus, fica à vontade em nosso meio. Fala da maneira que tu quer falar sobre as nossas vidas. Pai, fala conosco, Senhor Jesus, visita as nossas vidas. Guarda, Senhor Jesus, nossa entrada, nossa saída. Que possamos ser cada vez mais tocados por tua presença. Deus, fale conosco. Fale conosco, Senhor Jesus. Fale conosco. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Em 2 Reis 4, vamos estar pertinho de ontem. Aleluia. 2 Reis 4, a partir do verso 1.
Aleluia, Jesus. Vamos ver os 7 versos, amém? A palavra do Senhor diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-nos meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Fala assim comigo: esse ano vai faltar vasilha. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem se assentar dando glória a Deus. Aleluia. Ontem à tarde eu estava em casa pensando no que eu ia ministrar hoje. Aí eu pensei: vou pregar sobre a Sunamita, Senhor, já sei. Tomara que alguém dê uma saudação sobre ela para mim saber que é confirmação. Quando o pastor começou a ler a palavra oficial, eu pensei: poxa, pastor, aí o senhor me quebra. Eu ia pregar essa passagem amanhã, mas eu falei: amém, vou estudar um pouco, porque eu creio que Deus tem algo diferente. E hoje, quando eu parei para estudar e comecei a ler a história do Jurupa, história essa que todos nós já conhecemos, são poucos versos, uma história simples, porém que me chamou muito a atenção, porque não é apenas sobre um milagre, é sobre a obediência e a fé que esse milagre ia acontecer. Quando nós vemos falar que ela era mulher de um dos filhos dos profetas, o marido dela era um que era discípulo de Eliseu. Não discípulo igual aqueles que eram de Jesus, mas sim aquele que aprendia, que estava ali, sabendo da palavra, para quem sabe um dia seguir os mesmos passos que ele. Então eu creio que, como ele era um homem de Deus, a casa dela era uma casa que servia ao Senhor. Diferentemente de hoje, onde todos estamos dentro da casa do Senhor, com a mão no arado, antigamente era diferente. Aquele homem estava com a mão no arado, e aquele homem levava a palavra de Deus para dentro de casa. E a gente entende isso quando a hora que aperta, para que ela recorre? E quando o marido dela morre, porque o dia mau ele chega, não somente de morte, o dia mau ele chega, seja uma calúnia, seja um dia que falta para as contas, seja um dia que a doença chega, o dia mau ele chega, independente de qual for o dia mau, ele chega. E essa mulher, ela poderia ter pedido ajuda para qualquer pessoa, porque se falta dinheiro, se você tem uma conta para pagar e não tem o que fazer, você vai recorrer a alguém que você acha que tem para te emprestar, ou sei lá, fazer alguma coisa por você. Só que aquela mulher entendia que ela não precisava de uma mão amiga, ela precisava da provisão de Deus. Porque o que faltava para ela, uma mão amiga não ia ajudar. Não adiantava alguém emprestar para ela algum dinheiro para pedir alguns dias depois, ela não ia ter. Então ela entende que não adianta eu pedir para alguém, eu tenho que pedir para o único que pode fazer algo. E como ela não tinha um contato que nós temos com o Senhor, ela foi falar com o porta-voz dele naquela época. Ela chega até Eliseu e fala: olha, Eliseu, o negócio está feio. A dívida apertou, estão querendo levar os meus filhos. E vamos ser bem sinceros, se alguém chega na nossa porta e fala que quer levar os nossos filhos, o que a gente faz? A gente está desesperado, a gente sai gritando para a rua: estão querendo levar os meus filhos, o meu bem mais precioso. E às vezes o ato a se fazer não é ter um momento de escândalo, e sim sentar e pensar: o que eu vou fazer agora? Quando o dia mau chega, o que a gente faz? Quando o calo aperta de verdade, a gente sai desesperado ou espera para receber instrução. E agora, Senhor? Para quem eu recorro? Aonde eu vou? O que eu vou fazer agora? Essa mulher, ela chega até aquele homem de Deus. E até parece simples. O que você tem na sua casa?
o que falta. Deus nunca, em nenhum momento da Bíblia, ele pergunta assim, ó, o que está faltando? Não. Quando ele fala lá com aquele paralítico de 38 anos, em João 5, ele fala o quê? O que tu queres? Ele não pergunta assim, quem não te ajudou? O que você quer? Fala pra mim. Eu não quero saber o que faltou, quem não teve, quem desteve, quantos anos foi. Eu quero saber o que você precisa agora. Fala que eu resumo. Sabe por quê? Porque eu entendo que o nosso Pai não é um Pai que tem tempo para escutar. Ai, Senhor, coitado de mim. Ai, Senhor, pobre homem que eu sou. Ah, Senhor, velho pecador. Ai, Senhor, não. O que você quer, filho? É isso que você quer? Então toma. Às vezes a gente passa tempo demais se lamentando sobre coisas que passaram, sobre coisas que vão vir, sobre situações que nós estamos vivendo agora, sem entender. Pai, não importa o que eu estou vivendo, eu preciso disso aqui, ó, faz pra mim. Ah, mas fizeram, amém. Ah, mas aconteceu, amém. Quem justifica é Deus, quem faz é Deus, quem vai dar a direção é Ele. Então pra que sentar pra Ele e ficar me lamentando como se eu fosse a mais sofredora de todas, se eu posso só falar, Pai, eu preciso disso. Ele pode falar, então toma. O profeta pergunta para ela, o que é que você tem? Ela imagina ela olhando e pensando, nada, eu estou pedindo, cara. Eu estou aqui pedindo porque justamente eu não tenho nada. Eu tenho um pouco de azeite. E eu imagino que um pouco era bem pouco. Agora imagina você, necessitada de uma continha de dinheiro, cheia de problema, e alguém olha para você e fala assim, o que você tem na sua casa? Ah, um pouquinho de azeite, tem isso aqui, ó. Então tá bom, vai e pede vasilha. E eu entendo que essa mulher servia a Deus porque ela foi obediente. É impressionante como o Senhor faz coisas totalmente fora do contexto para nos abençoar. Não é sobre o que a gente enxerga, porque com o olho carnal, se ela fosse essas carnudas de hoje em dia, ela ia falar, não querido, eu preciso de dinheiro, eu não quero óleo, eu não quero vasilha, eu preciso de quantia. Aí ele fala para ela, olha, vai lá, pede pro povo, pede vasilha. Aí eu começo a enxergar Deus provando nossa fé nos mínimos detalhes. Porque quando Ele inicia o processo de bênção para mim e para você, repara, é sempre aquele processo que você olha e fala, tá certo isso, Senhor? É assim? Ah, não, isso aqui não vai dar em nada não. É aquele processo que você se questiona 30 vezes, Pai, acho que isso aqui não é assim. Senhor, não, Pai, está tudo ao contrário, eu pedi tal coisa, o Senhor está fazendo essa. A gente olha para o céu e fala, Pai, nada a ver o que o Senhor está fazendo aqui. O Senhor está me ajudando do jeito errado. Imagina aquela mulher pegando vasilhas. Imagina ela pedindo para o povo, pensando, para quê, Senhor? Aí eu começo a entender que Ele prova a nossa fé assim. Porque só quem tem fé aceita viver literalmente o extraordinário. Eu faço o que o Senhor mandou, independente do quanto parece loucura aos meus olhos. Ah, mas o Senhor mudou sua rota. Ah, o Senhor não estava aqui, o Senhor me colocou ali, agora parece que está desandando tudo. Mas está onde o Senhor mandou, estou, então fique em paz. Ah, Senhor, mas desse jeito aqui parece que eu estou fazendo errado. Mas está onde Ele mandou, então fica tranquilo. Dentro do propósito dEle é o lugar mais seguro que você pode estar. Nada vai te achegar para te matar ou tirar nada de você se você estiver dentro do propósito. Enquanto o propósito não for cumprido, fique em paz. Se nem morrer, você morre. É o propósito dele, não é o seu. Aí eu começo a enxergar essa mulher indo para os vizinhos. Ei, me dá uma vasilha, me empresta uma vasilha. Alguém pode ter perguntado para ela, para quê? Para que essa vasilha? Aí sabe quando a gente tem a língua maior que a boca? Ah, porque o profeta falou. Para quê? Eu acredito que ela simplesmente falou para nada. É uma coisa, depois te falo. Só me empresta, por favor. Às vezes, uma coisa que eu falei para o Senhor, e que a irmã Graça me disse aqui alguns cultos atrás, não fala nada para ninguém não, guarda para você. A gente tem que viver processos onde é a gente, Deus e mais nada. Às vezes a gente fala para alguém e se frustra com a resposta da pessoa. Aí a gente sai frustrado pensando que não vai acontecer porque a gente falou que não deveria falar e escutou o que não gostaria de escutar. A gente tem que entender que as grandezas, quem enxerga na gente é Deus, não é o homem. O homem é limitado. Às vezes eu olho para o Jonas e não enxergo o que Deus tem de fato na vida dele. Às vezes eu estou enxergando isso aqui, Deus tem uma imensidão, porque nós somos limitados. E é por isso que eu entendi no final de 2025 isso. E foi algo que eu falei para o Senhor. Eu falei, Pai, esse ano eu não quero falar nada para ninguém. Meu amigo é o Senhor.
Nós até temos pessoas próximas, mas tem coisas que é só a gente. Deus, para que falar? Irmãos, eu não acredito em inveja não. Essas coisas, já que a inveja vai fazer eu não acontecer. Porque se Deus tem para mim, que inveja que vai impedir de chegar? Eu só acredito que tem particulares que é meu e de Deus. Eu acredito que tem palavras que me frustram, não porque Deus não vai fazer, mas porque eu sou humana e escuto coisas que eu fico pensando, fulano tem razão, eu realmente não sou merecedora. Então se eu posso guardar para mim, por que falar? Se ela podia só guardar para ela, pegar as vasilhas e ir para casa, esperar o milagre acontecer, para que sair falando para todo mundo? Entra, fecha a porta que vai acontecer com você e com os seus e ninguém mais. Uma das coisas que o Senhor me ensina é que Ele trabalha com o que a gente tem. Quando em João 6 a gente vê a multiplicação dos pães e peixes, o Senhor perguntou: o que tem? Tem 5 pães e 2 peixes, é com isso aí que eu vou trabalhar. O que você tem? Um pouquinho de azeite, é com isso aí que eu vou trabalhar. O que você tem? Um pouquinho de fé, é com essa fé que eu vou trabalhar. O que você tem? Pai, eu tenho um pouco de vergonha, mas eu consigo, então é com essa coragem que eu vou trabalhar. O que você tem? Pai, eu oro um pouco, eu oro tudo errado, Senhor, eu nem sei se eu sei orar direito, mas eu falo um pouco com o Senhor, então é essa oração que eu vou fazer reverberar coisas grandiosas na sua vida. É o que você tem. Para de pensar, não é pouco, Senhor. Quando eu tiver mais eu faço. Quando eu tiver mais coragem eu vou. Quando eu aprender a cantar melhor eu canto. Quando a minha eloquência melhorar eu prego. Vai esperar Jesus voltar? Ou vai esperar você morrer e não viver as promessas? A gente para no meio do caminho porque fica assim, eu não tenho nada. Mas o que você tem não é o que você não tem. O que você não tem ele já sabe. Ele não vai ficar te questionando. Você não tem. Não tem dinheiro, Senhor. Porque ele não quer um problema para guardar no bolso dele. Ele resolve o problema. Pai, eu não tenho. Mas o que você tem? Azeite. Então faz. Faz que você vai ver o que eu vou fazer. Eu enxergo uma mulher sem entender nada. Um credor batendo na porta. Uma casa sem nada. Porque o marido morreu e não tinha mais quem suprisse. Aí às vezes você pode se questionar, ou eu mesmo me questionei, como já questionei tantas vezes: Senhor, mas eu te sirvo. Por que é que o dia mal chegou? Por que é que aconteceu isso? Por que é que tanta coisa ruim acontece? Por que é isso? Por que é aquilo? Porque é assim, a vida é assim. Ele não disse assim: você vai ser feliz daqui para sempre e nenhum dia mal vai te acontecer. Ele disse: o dia mal vai chegar, mas fica tranquilo, papai está do lado. É isso que ele nos prometeu. Às vezes a gente fica prostrado no dia mal. Ai, Senhor, agora eu morro. Ai, Senhor, agora dessa não vai mais. Sendo que Ele só quer que você olhe para o lado e enxergue. Está tudo dando errado, mas Ele está aqui. Mas às vezes todo mundo te abandonou, mas Ele não abandonou. Mas o negócio está apertado. Misericórdia. Nossa, faltou para aquela conta ali. Mas no armário tem a comida. Às vezes a gente começa a focar tanto no problema e dá uma legalidade que o problema não tem. A partir do momento que você dá essa legalidade imensa para o problema, você tira a legalidade de Deus na sua vida. É como a sunamita: vai tudo bem? Vai tudo bem. Porque para quem ela precisava falar não era para um e para outro, era para o servo de Deus. Quem ia resolver? Para que choramingar o caminho inteiro se eu posso ir caladinha, chegar nele e falar: Pai, o Senhor sabe, né? O Senhor é aquele que sabe. Nós buscamos coisas terrenas, justificativas, aplausos às vezes, honras. E a maior honra não é sobre nada aqui. Isso aqui, vai passar. Um dia todos nós já estaremos mortos e talvez esse aqui já seja um outro lugar, um outro salão, uma outra coisa. Não sei. Se Jesus não voltar até lá, a gente nem sabe o que vai ser nesse lugar, neste bairro, nesta cidade, daqui a 50, 60, 80 anos. Mas eu sei que o Deus que nos chamou, Ele continuará firme. Nós estaremos com Ele se aqui nós não estivermos. Às vezes a gente está focado aqui, só que Ele quer mostrar lá. A honra não é essa. A honra não é sobre quem nos vê aqui. Mas é ruim? Não, é maravilhoso. Coisa gostosa você chegar em algum lugar e a pessoa te tratar bem. Fulano chegou. Tem uma igreja que a gente vai, que o pastor fala assim para o Jonas, pastor Edson: nossa, o Jonas chegou, ele carrega a presença maravilhosa de escutar. Mas isso não leva para o céu. Pessoas que chegaram: nossa, mas vocês nada, a gente não é nada. Porque quem conhece o íntimo e o profundo
Deus. Não é sobre cadeira, cargos eclesiásticos, quem te vê bem ou quem te vê mal, quem te vê grande ou quem te vê pequeno, porque a verdadeira grandeza do homem é quando ele se ajoelha para falar: Pai, eu dependo de ti. Aí sim você é um grande ou uma grande homem ou uma grande mulher. Quando você entende que para ele não é nada sobre as grandezas ou o dinheiro desse mundo. Quando ele veio na terra, ele demonstrou isso. Não era rico, não veio no melhor carro, muito pelo contrário. Não nasceu no melhor lugar, não. Ele nasceu escondido. Ele veio para mostrar para mim e para você que ele não escolhe por cor, por cabelo, por nada, pelo que você tem na sua conta, pela conta gorda ou pequena. Ele te escolhe pelo seu coração. Capacidade de adorar e de ser um verdadeiro adorador. Ai, Senhor, sou falha, quem não é? Ele sabia que nós seríamos falhos. Ele sabia que você ia ser errante. Ele sabia que você ia pecar. E o problema não é o pecado, é continuar nele. O problema nunca foi pecar, porque o seu Deus é um Deus perdoador. O problema é continuar navegando no pecado, achando que é cego. Um Deus que te enxerga, que te chama, que te ama, que é o seu melhor amigo. Um Deus que poderia ter escolhido qualquer um. Se for para falar de merecimento, a gente acorda pecando, porque tem dia que a gente acorda irado, levanta da cama nervoso. Assim, Senhor, como que pode acordar nervoso? Acabei de acordar, já estou nervosa. A gente peca. A gente peca desde a hora que acorda. Ainda assim ele olha para você e fala assim: que graça em você. Aí você olha para o espelho, tudo ramelento, cabelo assim: eu? É você. Quem merece? As graças dele para a nossa vida não tem fim, as misericórdias não se acabam. Todo dia ele tem algo novo para você. Sabe por quê? Porque todo dia você faz assim: oh glória, eu estou respirando. E de fato, o dia que esse respiro for cortado, a gente vai abrir o olho e falar: opa, estou com ele, estou com ele. Lutar por uma vida aqui, aonde nós não temos. Sabe aqueles mapinhas que a gente pega quando chega em algum lugar diferente, vai num shopping, como que fala? Num zoológico, que você chega, eles dão um mapinha pra gente onde tem cada coisa. Assim a gente tem que ter um mapinha assim: Senhor, eu tenho que orar, jejuar, porque aí eu alcanço o céu. Senhor, eu tenho que andar assim, 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 eu tenho que melhorar nisso, melhorar naquilo, porque eu preciso alcançar o céu. Se a gente se esforçasse tanto para ganhar o céu, como a gente se esforça para as coisas terrenas, a gente estaria melhor na presença do Senhor. Nós buscamos por coisas, batalhamos por um carro, por um terreno, por um trabalho, por uma faculdade, mas às vezes não nos importamos em pegar a preciosa para ler. Às vezes passamos semanas sem orar e falar com Ele, sem agradecer. Às vezes a gente está lá com saúde, está tudo certo, e a gente nem olha para o céu. Mas no dia que falta a carne, Senhor, deixou faltar. Mas não teve boca para agradecer no dia que tinha. Se a gente se esforçasse e pensasse no céu com a mesma legalidade que nós pensamos aqui, vai chegar final de ano, irmãos, a gente se preocupa com festa, com roupa, com isso, com aquilo. Mas nunca pensamos: vai chegar o reino dele, então eu tenho que me santificar agora. Porque talvez se eu deixar para me santificar amanhã, ele vem e eu fique. A gente começa a colocar empecilhos para chegar no céu. Mas eu não sei quando ele vai voltar. Mas se não voltar? E se não? Mas se não for o jeito que eu imagino? Mas e se não for assim? Mas e se eu batalhei e não subir? Ah, mas isso tal coisa? Ah não, mas primeiro eu vou casar, primeiro eu vou estudar, primeiro eu vou fazer, primeiro e depois no céu. Ah, mas eu estou tão cansado, meu dia é tão corrido, sério? É verdade isso? Será que a gente não tem tempo, nem uma vez, 2, 3 que for na semana, para pegar a preciosa, abrir 20 minutos e ler? Uma coisa que ele me ensinou um dia foi: se você não tem contato comigo aqui, você quer vir aqui fazer o quê? Eu fiquei pensando: Senhor, se no meu dia inteiro, em 24 horas, eu não tenho 20 minutos para pegar a tua palavra, para falar contigo, vou morar aí no céu, para quê? Para quê que a gente pede coisas que não fazemos aqui na terra? Em vão, mentira! Nós mentimos. Quando falamos para o Senhor que muito queremos morar em um lugar onde não buscamos na terra. Não é sobre um culto, 1, 2 ou 3 ou 7. Isso aqui é uma consagração de um ano.
é sobre postura de um ano inteiro. O Senhor não quer a postura de 7 dias de igreja lotado, não. O Senhor quer a postura de crente de janeiro a dezembro. Ele não quer que você se mate de orar aqui quando chegue na sua casa. Esqueça a Bíblia do lado, a oração fica para depois. Ele quer que você seja crente aqui e agora. Porque no dia que o calo apertar, você vai ter reserva com Ele. No dia que o negócio estreitar, que a doença chegar, que o dinheiro faltar, que a morte bater na porta, você vai ter reserva com Ele. Não é sobre não sofrer. Isso aí a gente sofre, irmãos. E aí tem situações inusitadas que nos fazem muito mal. Às vezes uma palavra te destrói. Isso não é mentira, é verdade. Palavras de dentro, palavras de fora. Às vezes um parente, às vezes um amigo distante, pessoas que você considera. Às vezes uma palavra te destrói por um período. E isso te faz muito mal, te machuca. Às vezes o oferecimento humano te faz sentir tão mal que você pensa, meu Deus, demora para recuperar. Então tem coisas que magoam e frustram, sim. E também são provas que nós passamos. Porque só Deus e a gente conhece o nosso coração. Talvez o que é bobo para mim pode ser intenso para você. Muitas foram as vezes que alguém olhou para mim e falou, não, você não vai conseguir, não vai chegar, não é para você. Eu já escutei tanto isso, não é para você. E todas as vezes que alguém me fala, não é para você, Deus manda, eu levanto um céu e falo, é para você. Aí sabe aquela tristeza que me domina? E não é pelo que é o que não é para mim. É porque às vezes uma palavra te destrói. Aí vem Jesus, opa, mas eu te escolhi. Ah, para ser grande, não, para ser cego. Seja para que for. Ah, mas eu só oro, eu só abro a porta, eu só limpo o banheiro, eu só fico ali na retaguarda, ninguém me vê. Mas quem está te vendo? Quem viu Davi? Não foi ele mesmo quem chegou lá e falou para Jessé? Não foi ele mesmo quem mandou chamar Davi escondido? Quem é que precisa te enxergar então se não for ele? A gente não sabe as coisas que virão no decorrer do ano. Nós não sabemos que um dia vai ser um dia maravilhoso e que um dia vai ser um dia péssimo. Mas eu sei que em todos estes dias Ele estará comigo e com você. Nós sabemos que à medida que a gente se apega a Ele faz coisas grandiosas. Sabe quando você precisa de sede da presença? Aleluia. Voltando para aquela mulher, ela entra na sua casa necessitada. E a presença de Deus é algo que a gente nunca vai explicar. Imagina ela necessitada, chegando dentro da sua casa com as suas vasilhas, entrando e falando para a criançada, olha, não sei o que vai acontecer, mas mandaram virar a botijinha de azeite aqui. Aí pode ser que o filho dela perguntou, essa? Nesse tanto de vasilha? Essa? Aí eu começo a enxergar e imaginar aquela botijinha virando e jorrando azeite. E os filhos perguntando, ué, o que está acontecendo? Sabe quando você padece, mas depois vem tanta bênção que você fala, ué pai, eu sou merecedora de tudo isso mesmo? Será que eu mereço? Sabe quando você simplesmente planta fé e colhe um milagre? Não existe, irmãos, um cristão, um crente, um servo obediente que não colheu coisas grandes do Senhor. O servo que é obediente, é certo que ele colhe a provisão? Glória a Deus, aleluia. O servo obediente é aquele perfeito? Não, mas é aquele que entende que tem um Deus lá em cima que vê tudo. Não existe um servo sequer na palavra do Senhor que padeceu pela obediência. Não existe um servo que plantou fé e não colheu nada. Muito pelo contrário, a árvore frutificou e ele viveu maravilhas. E eu creio com toda a convicção que faltará vasilhas, não só na minha vida, mas na vida de cada um que aqui está. Não, vai faltar vasilhas. Você vai ficar abismado com o que o Senhor fará, porque eu creio que a sua obediência será respondida. Aleluia. Aleluia. Eu creio que chegará um dia
dia que a gente vai adentrar neste santo lugar com um sorriso de orelha a orelha. E alguém perguntando assim, o que foi? Aí você só vai responder assim, milagre. O que aconteceu? Milagre. O que está acontecendo? Você não para de sorrir, é milagre. Faltou vacina, aleluia. Eu creio que chegará um dia onde a gente vai subir aqui para testemunhar, Senhor. O Senhor foi bom comigo. Eu fechei a porta, eu obedeci, eu não falei para ninguém. E grandes coisas o Senhor fez. Sabe o que você tem depositado hoje nas mãos do Senhor? É exatamente isso que você vai colher. Há uns anos atrás, bastante anos, acho que uns 5 anos atrás, eu trabalhava em um lugar, eu não gostava deste lugar. E eu falava assim para o Senhor, Pai, me dá um emprego tranquilo para eu poder ler a Bíblia. Porque a gente trabalha o dia inteiro, chega à noite, tem filho, casa, igreja. E eu não tinha aquele tempo que eu gostava. Né? Aquela coisa de passar horas ali lendo, cada um com seu pedido, irmãos. Eu falava, Senhor, eu quero ter tempo, não 1 hora, eu quero ter tempo de sentar e ler a Bíblia. Senhor, me dá um emprego que eu tenha tempo de ler a Bíblia. Me dá um emprego que eu tenha tempo de ler a Bíblia. Pedi anos. Aí domingo, ontem, eu estava sentada onde a irmã Rosa está. Aí o Senhor falou para mim, lembra quando você pediu um emprego que te desse tempo de ler a Bíblia? Aí eu falei, Senhor, faz 1 ano que eu trabalho em casa, se eu quiser eu leio a Bíblia todo dia. Faz 1 ano que Ele respondeu a minha oração. Não foi do dia para a noite. Teve dias de eu chorar, ter crise de ansiedade, bater, sabe aquela doideira, eu falar, Senhor, o que está acontecendo comigo? Dias de eu jejuar, dias e dias seguidos. E falar, Pai, quando é que o Senhor vai me responder? E eu nunca entendi. Às vezes eu falo, as pessoas pensam que é doideira, irmãos, eu necessito de ler a palavra, não sei explicar. Eu acordo pensando nela, eu durmo pensando nela, não sei porquê, eu amo ela. Às vezes eu acordo e preciso ler a Bíblia, eu vou porque eu preciso ler a Bíblia. Eu estou fazendo uma pregação em princípio, fico pensando, eu preciso ler mais a Bíblia. Mas eu leio a Bíblia, mas é como se ela me chamasse para viver uma experiência diferente. Porque nela eu entendo coisas do meu Pai. Às vezes a gente está pensando que precisa de um grande reboliço para viver a experiência. Mas você senta, abre a Bíblia e o Senhor te mostra um leque de coisas que você nunca nem imaginou. Porque você busca por Ele. E eu falava, Senhor, eu não entendo nada. Eu continuo sem entender. Mas pelo menos agora eu me esforço lápis. Não é sobre ser o melhor. É sobre entender a sua necessidade. É sobre olhar e falar assim, o Senhor me atendeu. É sobre olhar para trás e falar, Pai, obrigado. E não foi a primeira vez. Eu falei, Senhor, queria trabalhar num escritório, mas eu não tinha estudo. Ele me abriu uma porta onde não tinha. Me ensinou, me colocou no escritório com ar-condicionado e tudo que eu queria. Porque um dia eu pedi. Só que depois que isso passou, eu falei, Pai, eu ainda quero tempo para ler a Tua palavra. Eu quero ter tempo de verdade. Tempo de qualidade, passar tempo ali. Hoje eu acordei 8 horas da manhã, peguei minha Bíblia, li a manhã inteira, bem contente, feliz. Fiz meu trabalho, limpei a casa, cuidei do meu filho, porque foi resposta de uma oração que eu fiz. Um pedido que Ele atendeu, então se Ele atendeu o meu, Ele atendeu vários seus e vai continuar atendendo. Às vezes eu chego na minha casa, me lembro de um dia que eu pedi para o Jonas fazer a minha sala, aqui o meu escritório que eu tenho, e não tinha nada, era uma parede, uma tinta branca, já faz 4 anos. Eu queria uma mesa e não tinha R$1 para comprar a mesa. Não, tinha R$40. Aí ele foi lá no ferro velho não, e comprou 2 mesinhas de escola para mim. Aí eu tinha vergonha de gravar na mesinha, que eu pensava assim, todo mundo vai ver essas mesas velhas enferrujadas aqui. Amém? Esperei, com paciência. Não que eu sou um pouco ansiosa, mas eu fiquei assim, eu quero logo as coisas, aquela agonia de querer. Eu amo caderno, essas coisas tudo. Aí tinha só um pouquinho de coisa ali, aquela mesinha não dá nada no meio da salinha, indo lá, né? Mas amém, o Senhor tinha me dado o canto que eu pedi. Aí passou os anos, daqui a pouco nós colocamos um negocinho aqui, um negocinho ali. Faz 4 anos. Hoje a minha salinha é o lugar mais lindo que tem na minha casa pra mim, porque é o lugar que eu mais gosto de estar. Tem minha mesa, tem minhas coisinhas. Foi tudo caro? Não, minha mesinha foi R$100, comprei no Mercado Livre, mas Deus me deu coisas que eu pedi. Não é sobre ter uma coisa mais rica do mundo, não. É sobre sentar num lugar, olhar e falar, Senhor, obrigado, eu pedi esse lugar pro Senhor. Eu pedi pro Senhor um lugar onde eu estudasse a Tua palavra
que eu pedi pro Senhor. Tá melhor do que eu imaginei, tá tudo bonitinho aqui. Às vezes eu passo o paninho lá de tarde, aquele cheirinho de, sabe aquele cheirinho de desinfetante? Aí eu fico olhando para aquela salinha pensando, ai que delícia, daqui a pouco eu venho. Vou chamar ela de bebê, daqui a pouco eu venho, bebê. Porque é o meu lugar. A gente tem que ser grato com as mínimas coisas que o Senhor nos dá. Não é sobre grandes quantidades de dinheiro ou sobre grandes cargos. Eu já falei aqui, eu não digo na igreja, na vida. É sobre a presença dele te sustentar e dar aquilo que você pede. Às vezes as pessoas olham, como eu já escutei muito, e falaram assim para mim, o seu serviço não é serviço, você não faz nada. Eu trabalho sim. Tem dia que a gente trabalha até 1h da manhã, tem dia que a gente está ali na correria, mas muitos dias eu também consigo trabalhar e fazer o que eu gosto de fazer. Porque eu pedi e o Senhor respondeu. Para mim na época parecia uma doideira que não ia chegar. Como quando este profeta pede para ela pegar os vasos sem entender para quê. Mas o importante é que depois de tudo, você olha e fala, Senhor, eu questionei o processo, mas chegou no lugar que eu queria. Eu questionei o processo, mas eu estou exatamente onde eu te pedi. Nós não entendemos os caminhos, nem os planos. Nós não entendemos o porquê de muita coisa. A gente se questiona, para quê? Por quê, Senhor? Logo eu. Mas o importante de tudo é entender que enquanto as mãos dele não saírem das nossas, sabe quando a gente está com a pegada na mão de alguém? Enquanto a mão dele não largar da minha e da sua, na verdade, enquanto você não largar da mão dele, ele não larga da sua. É como um pai literalmente cuidando de uma criança. Sabe quando você precisa levar, que você sai com uma criança, por exemplo, o tamanho do Miguel na rua, se você deixar de sair correndo, atravessando tudo, fazendo o que não pode, aí você fica segurando ela, vai dar a mão, senão você faz coisa errada. É assim o Senhor fala, se eu soltar você morre, segura aqui quietinho, deixa que eu me encarrego do resto. Confia no processo. Eu não sei que dias vão ser bons para você ou para mim. Eu não sei que dia vai chegar, um dia nem tão bom assim. Mas eu sei que quando você dobrar o seu joelho para orar, ele vai te responder. Eu sei que quando você estiver disposto a entregar, e disposto a ser obediente na presença dele, ele fará grandes coisas. Não é sobre esses 7 dias. Esses 7 dias selam o nosso ano. Isso sim, a gente consagra. Mas é sobre o que a gente vai fazer após esses 7 dias. Qual vai ser a nossa conduta, a nossa obediência? Será que a gente vai ler a palavra dele, orar, jejuar? Só para finalizar, em Isaías 58, o povo está questionando o Senhor. Porque o povo jejuava e orava. E Deus não respondia. O povo, ele orava, orava muito. Jejuava, buscava o Senhor e o Senhor não respondia. Um dia Deus fala assim para Isaías, fala com alta voz, voz de trombeta, uma voz forte, uma voz firme, que não adianta eles jejuarem com a boca e tratarem mal as pessoas. Naquela época, aqueles homens que jejuavam e oravam, tratavam mal seus empregados, exploravam pessoas e faziam tudo de ruim, mas jejuavam e buscavam uma resposta do Senhor. E o Senhor falou uma coisa para eles que tocou no meu coração: se não fizer de verdade, não vai ter resposta. Se não for de coração, não adianta clamar para o céu se abrir, ele não vai se abrir. Se a gente não fizer porque ama o Senhor, você pode estar aqui de segunda a segunda, domingo a domingo, de janeiro a dezembro, a vida vai continuar como ela está. Mas quando você fala, Senhor, eu me entrego a Ti de verdade, de coração, independente do que aconteça, independente de onde eu esteja, o céu se abre para você. Porque não é sobre ações que nós vemos, mas sim sobre o que o Senhor vê. E Ele vê o profundo, Ele vê o que ninguém enxerga. Nós possamos entregar para Ele toda a verdade do nosso coração, toda a nossa dedicação, toda a nossa entrega, entendendo e sabendo, sem demora, misericórdia, sem demora, esse céu se abre e Ele vem buscar uma igreja que nos compra. Sem demora, esse céu se abre e Ele derrama um azeite diferente buscando a gente para a glória. Sem demora nós veremos o céu, este céu tão sonhado que nós cantamos e falamos aqui. Que a gente possa entender que o caminho do Senhor, por mais estranho que às vezes pareça, é certeiro e é abençoador. Independente do quanto parece estranho agora ou o Senhor, não vai acontecer se Ele prometeu para cumprir. E eu creio que nós ouviremos testemunhos. Este ano de 2026, é ano de faltar vasilhas, amém? Vamos orar? Coloque sobre os seus pés.
Aleluia. Levante suas mãos para o céu comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos, Senhor, por mais um dia, Pai. Somos gratos por mais um dia de propósito. Gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos chama, que nos ama e que tem coisas especiais preparadas para cada um de nós que aqui está. Eu creio que esse ano é ano de provisão, Senhor. Ano onde plantaremos e colhemos coisas grandiosas na Tua presença. Onde o Senhor se manifestará de maneiras diferentes para cada um de nós. E eu creio que nós viveremos coisas grandes, coisas firmes. Eu creio que sim, faltará vasilhas. Eu profetizo isso, Pai. Senhor, bênçãos abundantes chegará. Não somente sobre a minha vida, mas sobre cada vida que aqui está. Porque o Senhor é o Deus que nos escolhe. O Senhor é o Deus que nos chama. O Senhor é o Deus que nos ama e tem preparado grandiosas coisas para cada um de nós. O Senhor é o Deus que deu seu filho numa cruz para mim, para cada um que aqui está. Para que um dia a gente entendesse que pela graça nós somos salvos, sim, papai. Pela graça, graça essa que nos amou e superabundou as nossas vidas. E eu creio, Pai, que enquanto a gente for obediente, enquanto nós escutarmos a sua voz, enquanto o Senhor for o centro das nossas vidas, o céu se abrirá ao nosso favor. Eu creio, Pai, que enquanto os nossos joelhos estiverem dobrados, o céu, Senhor Jesus, se abrirá para que nós, Senhor Jesus, possamos viver o melhor desta terra, Senhor. Eu creio, Senhor Jesus, que nós veremos coisas grandiosas acontecer. E eu creio que a sua mão nos guiará, nos direcionará e nos dará fome e sede da tua palavra e da tua presença. E eu sei, Senhor Jesus, que é esta presença que vai nos fortalecer, papai, até o último dia deste ano, até o resto das nossas vidas. Que nós possamos estar preparados para o dia mau, Senhor Jesus, entendendo que o Senhor é o Deus que tudo faz e que o Senhor está conosco em todos os momentos. E que no dia bom a gente consiga olhar para o céu e dar, Senhor, graças e glórias ao Deus que nos permitiu vivenciar coisas maravilhosas. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Levanta, Senhor, uma geração de adoradores, de remanescentes, papai, de um povo sedento, papai, por ti. Levanta, Senhor, no meio de nós. Eu creio que nós estamos abençoando todas as sextas-feiras de 2026 e consagrando a Ti esse ano, papai. Aleluia, Jesus.